E você já achou? Amém. João, capítulo 9, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim, ó: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, eis aqui, Senhor, a tua palavra linda, a exposição da tua palavra, Deus. Nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo se faça presente nesse lugar, Senhor, manifestando-se no nosso meio, trazendo, Pai, cura, salvação, libertação, Pai. Nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai, contemplamos a tua graça, a tua misericórdia e declaramos, Deus, que só o Senhor é Deus nesse lugar, que o Senhor vive e reina para sempre e que teu Espírito Santo tem livre-arbítrio, Pai, para operar nos nossos corações. Desde já, Senhor, nós repreendemos todo ladrão da palavra, Pai, e consagramos esse ambiente a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus aqui, ela fala comigo e contigo do momento que Jesus Cristo estava vivendo a vida dele, se assim eu posso dizer, de maneira natural. Jesus Cristo estava vivendo ali mais um dia na biografia dele, e o verso que nós lemos, ele começa falando de uma trivialidade, se assim eu posso dizer. O verso diz que enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Não diz a palavra de Deus que Jesus estava andando, procurando, caçando alguém para fazer um milagre. Pelo contrário, ela diz que Jesus caminhava. Diz que Jesus estava vivendo a vida dele de uma maneira, se assim eu posso dizer, normal. Jesus naquele dia acordou, fez os afazeres dele e resolveu sair por aí andando de repente para espairecer a mente, mas como diz o poeta dos nossos dias atuais, ele diz que todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E entenda bem que Jesus aqui era 100% falando de maneira clara e evidente ao seu coração, guiado pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus fazia alguma coisa, ele não fazia nada pelo mero acaso. E eu creio, por exemplo, que hoje, você ao vir até aqui a casa de Deus, você achou que você só caminhava, que você só fazia uma visita, que você só andava como num outro dia qualquer. Mas entenda que você não está no lugar comum. Você está no lugar onde Jesus Cristo cruzou o teu caminho, cruzou aonde você está, e esse lugar deixou de ser comum, porque afinal de contas você acha que era só mais um dia e só mais uma caminhada. Mas entenda que você chegou até aqui guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Você achou que chegaria só mais num lugar qualquer, que seria um dia como outro qualquer, mas foi um dia que Jesus Cristo resolveu cruzar o teu caminho e fazer a diferença na minha e na sua vida. Eu não sei se você crê nessa palavra, eu não sei se sua fé está abastecida a ponto de você conseguir levantar uma mão para o alto e dar um glória aí no seu lugar. Eu não sei se você crê que Jesus Cristo se encontra aqui, mas se você crê, dê um aleluia aí no seu lugar, porque todo lugar é comum até Jesus passar por ele. E a palavra continua falando que Jesus Cristo estava caminhando quando ele contemplou um cego de nascença que estava ali, sentado de repente, ou deitado, estava ali vivendo a vida dele como uma pessoa que vivia naquela época e era cego. Diferentemente de outras histórias que nós vemos na palavra de Deus, existem fatos que acontecem, existem situações que a palavra de Deus nos apresenta, que aquele cidadão que estava debilitado, aquele cidadão que estava ali passando por algum tipo de problema,
Quando ele toma ciência e consciência que Jesus está passando por perto dele, ele começa a fazer um verdadeiro estardalhaço. Você já conhece essa história melhor do que eu, daquele homem que, ao saber que Jesus Cristo estava passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E falou para ele: rapaz, para de gritar, não incomoda não, fica quieto aí. E quanto mais falaram para ele parar de gritar, e que ele gritava mais alto, porque ele tinha consciência que Jesus Cristo era aquele que podia solucionar o problema dele. Porém, você leu junto comigo nesse caso, que o cego ficou quietinho. O cego não fez escândalo, não fez estardalhaço, não quis chamar atenção, não começou ali a se debater, não fez nada. A palavra de Deus diz que, enquanto Jesus caminhava, Jesus Cristo que viu a presença daquele homem. O que a palavra de Deus fala para mim e para você é que, mesmo que você tenha chegado aqui nesse lugar, falou: hoje eu vou ficar ali quietinho, caladinho, no meu cantinho, sem falar com ninguém. Jesus Cristo, quando ele cruza o seu caminho, ele sabe do problema que você está passando, ele sabe da dor que você está tendo. E foi Jesus Cristo nessa noite que te viu. De repente você falou: vou ficar aqui quietinho, não quero saber de nada nem de ninguém. Mas Jesus Cristo, passando pelo caminho, assim como foi com aquele cego que não fez nada, ficou caladinho, mas Jesus Cristo foi que o viu. Nessa noite, Jesus Cristo, ele viu e sabe do seu sofrimento, ele viu e sabe da sua dor, ele viu e sabe dos problemas que você tem passado. E nessa noite existe algo reservado para o seu coração. Primeiro, que Jesus Cristo te viu, e eu posso ouvir um glória por conta disso. E segundo, é que Jesus Cristo resolveu mudar a minha, a sua história e ensinar uma lição, ensinar algo especial para aqueles que estavam naquele lugar, naquele dia. E entenda bem, esse ensinamento não ficou reservado só para aqueles que estavam naquela época, não. Ele se perdura e continua até os dias de hoje, através da palavra de Deus que é ministrada para o meu e para o seu coração. Veja que quando eles estavam caminhando, o cego estava ali muito bem, paradinho, quietinho na dele. Sim ou não? Sim. Então Jesus Cristo veio andando quando contemplou aquele cego ali, assentado e debilitado naquela situação. Quando Jesus Cristo, de repente caminhando, olhou para aquele cego, o pessoal que é muito curioso e estava junto dele, olhou também. Se você duvida, depois você, quando passar ali pela calçada, se você ver alguém olhando assim para cima, você naturalmente você pode até não parar e ficar do lado daquela pessoa, mas você passa e dá uma bisolhada para onde aquela pessoa está olhando para o alto. Então, quando Jesus Cristo veio andando e contemplou, olhou para aquele cego, naturalmente os discípulos olharam também para aquele cidadão que estava ali. E aí, ô mestre, ele: pois não, o que foi? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Pode, fala lá. Está vendo aquele cego ali? Aí ele: tô. Aquele cego que está ali naquela situação, me responda uma coisa assim: foi ele que fez besteira? Foi o pai dele? Ou foi a mãe dele que fez alguma coisa para que ele ficasse cego daquela maneira? A pergunta dos discípulos para Jesus naquele dia, ela foi simples e direta, mas revelava algo nas entrelinhas, se assim eu posso dizer. Quando eles olham para o cego e perguntam assim: olha, quem errou para que esse homem ficasse dessa maneira? O pai, a mãe, ou foi ele que fez alguma besteira? Quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus Cristo, nas entrelinhas, eles estão procurando pelo culpado daquela situação. Eles olham para aquele momento daquele homem ali, passando por aquela situação limitadora, e perguntam para Jesus Cristo assim: olha só, quem é o culpado desse homem estar assim? Foi o pai dele que fez besteira? Foi a mãe dele que fez besteira? Foi ele que fez besteira? Quem foi que errou? Quem foi que deu uma canelada? Quem é o culpado dessa situação? E olhando essa situação que ocorreu há muitos anos atrás, nós vemos e chegamos à conclusão que isso se repete nos dias de hoje. Isso se repete comigo, isso se repete contigo. De repente você parou para pensar e falou: não, comigo isso não acontece não. Mas escute bem, olhe para cá só um minuto. Você tem um filho, por exemplo.
Aí o seu filho começa a fazer algumas besteiras. Aí você fala assim, meu filho é gente boa, o problema dele são as más companhias. Você naturalmente começa a buscar um culpado por conta daquilo que acontece com o garoto. Você, quando perde o emprego, por exemplo, você fala, eu perdi meu emprego, a culpa é do meu chefe que me persegue na minha repartição. Você, de repente, olha para as situações e sempre procura um culpado daquilo que se apresenta. Mas, todavia, existem algumas coisas na nossa vida que nós pegamos a culpa e começamos a querer distribuir aquela culpa para alguém. Não, vou dar essa culpa aqui para alguém, ó. Essa culpa aqui. E aí, queridos, a culpa, no fim das contas, nós vamos tentando contemplar o culpado da situação que está diante de nós. E aí, meu amado e minha amada, nós chegamos à conclusão que não existem culpados para certas situações. Que a culpa de determinadas coisas é minha e é sua mesmo. Você olha para o seu passado e fala assim, se eu tivesse estudado quando eu tive a oportunidade, eu não estava onde eu estou. Se eu não tivesse emprestado o cartão, o cheque para tal pessoa, eu hoje não estaria com o meu nome. Se eu não tivesse tido tal casamento, hoje em dia eu estaria em outra situação. E aí, queridos, quando nós nos olhamos no espelho, a gente vê que o culpado de certas coisas, já que não existe culpa de ninguém, a gente não consegue achar o culpado, a gente contempla o nosso reflexo no espelho e fala assim, apanha, cara besta, que é o que tu merece. Nós olhamos e falamos, o culpado disso tudo sou eu, que sou uma besta quadrada, que tal época não fiz tal coisa, fui amarrar meu bode nesse toco e agora estou colhendo os frutos das burradas que eu fiz. Meu Deus do céu, como pode eu ter feito? Eu estou ouvindo a minha avó falando, que minha avó é a rainha disso, né? Minha avó, coitada. Coitada não, porque ela é salva também. Mas, queridos, isso acontece comigo e contigo. A gente olha e fala, como eu fui besta de fazer tal coisa. E aí, olhando para a situação que a nossa vida está hoje, a gente fala, a culpa disso tudo é minha. A culpa, fui eu que não dei atenção para o meu filho, fui eu que não dei atenção para minha filha. Se eu tivesse batido mais, se eu tivesse batido menos, a gente sempre pega a culpa e bota ela dentro de uma mochila, aquela culpa pesada, aquela culpa que parece um saco de areia, e aí a gente pega aquela mochila, bota nas costas e sai para viver a nossa vida e vive com aquele peso nas nossas costas. Nós, no fim das contas, nós fazemos o mesmo papel desses discípulos. Quando nós nos vemos em situações que nós estamos passando por debilidade, nós começamos a pensar, meu Deus do céu, quem é o culpado dessa situação? Será que foi a minha mãe? Será que foi o meu pai? Será que fui eu que fiz alguma besteira e por isso eu estou na minha vida nesse estado que hoje eu estou? E aí, queridos, existe uma resposta de Deus para mim e para você que sai dos lábios de Jesus Cristo, que Ele fala assim, olha, fique calmo aí no seu lugar, discípulo, não foi nem o pai nem a mãe dele que errou não, olha, Jesus e o Espírito Santo de Deus está falando contigo nessa noite, fica calmo aí onde você está, que isso que você está vivendo hoje não é fruto de nenhuma besteira que você fez não, isso que você vive hoje é para que as obras de Deus sejam manifestas na sua vida, porque só experimenta milagre quem passa pelo vale. Eu posso ouvir misericórdia por conta disso, mas querido, fique tranquilo, o que você passa hoje em dia não é culpa sua, não é culpa do seu irmão, não é culpa da sua mãe nem do seu pai. A culpa disso não é de ninguém, é o planejamento de Deus para a sua vida, para que a manifestação da obra dele, da glória dele, seja colocada em prática na sua vida. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas erga uma mão para o céu e começa a glorificar a Deus, porque tudo está debaixo do plano dele. E se você pode, erga outra para o céu e dá um aleluia aí no seu lugar, porque os planos de Deus estão correndo na sua vida, mas para ter livramento tem que ter vale. E então Jesus Cristo olha para aqueles homens, para os discípulos e fala, olha só, não é culpa de ninguém, isso aconteceu na vida dele para que ele experimentasse do milagre da parte de Deus. E aí, imagine agora um pouco o ceguinho naquela situação. O ceguinho fez bagunça para chamar a atenção de Jesus Cristo? Sim ou não?
O ceguinho fez bagunça? Sim ou não? Ele ficou na dele. E o ceguinho está ali sentado só ouvindo, ó. Ó. E tá o ceguinho lá. Bom, deixa eu ficar aqui na minha. Porque a ciência, alguns dizem, e você sabe disso melhor do que eu. Quando dizem, eu não sei se é verdade, mas você deve saber. Dizem que o cidadão, quando ele é cego, os outros sentidos compensam. Não é? O cara que não enxerga, então escuta muito. Ele sente cheiro muito melhor. Porque, afinal de contas, ele tem que usar alguma coisa para ser o guia dele. E diz a história, contam, como diz o pastor Roberto, aqueles que sabem melhor do que eu, que naquela época, você sabe disso, que o cego ele era colocado à margem, que o cego ele era excluído, ele era... Mas, toda vez que alguém vinha andando pela sociedade e cruzava com o cego, porque a debilidade daquele cidadão ela era sinalizada através de uma capa que eles usavam, existia uma linguagem visual acerca das debilidades naquela época. Toda vez que você vinha andando, você é gente boa, mas o pessoal daquela época que vinha andando e cruzava com alguém que tinha algum tipo de impureza catalogada naquela época, você ao cruzar o caminho daquela pessoa, você tinha o direito de cuspir no chão. Você passava pela pessoa e cuspia no chão, como uma sinalização, também não sei de quê, mas era uma coisa que eles faziam lá na época. Passou por um ceguinho, você cuspia no chão. Passou por alguém que de repente tinha um braço coxo, você cuspia no chão. Você tinha essa sinalização naquela época. E o ceguinho ali sentado no chão, excluído da sociedade, está ali ouvindo o papo daqueles homens todos lá. Muito bem. Até que chega um determinado momento, depois de Jesus Cristo dar essa palavra que ele deu, ele falando, olha, não foi ele, nem o pai, nem a mãe que errou, não. Não foi ninguém que errou. Isso aconteceu para que Deus se manifeste na vida dele. No versículo 6, você que ficou com a sua Bíblia de papel aberta, você vai ler na sua Nova Almeida atualizada junto comigo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra. Pois bem, naquele momento ali, da história do ceguinho, ele ouviu um papo e ouviu mais uma pessoa cuspindo na terra. Naquele momento da história, tudo que estava acontecendo na presença do ceguinho era algo que ele contemplava no dia a dia dele. Ele ouviu alguém conversando e ouviu alguém cuspindo no chão, coisa que ele via trivialmente acontecendo vezes após vezes durante a vida dele. Porque eu disse para você que quando alguém cruzava o caminho com o ceguinho, ele podia cuspir no chão. Então Jesus Cristo, quando cospe no chão, o ceguinho naturalmente pensa dentro da mente dele, pois bem, é só mais um que faz isso diante da minha presença. E aí, Jesus então ele cospe no chão, faz um pouco de lama e joga no rosto do cego. Ora, eu convidei você a se colocar no lugar do cego, sim ou não? O ceguinho estava ali sentado, chegou um homem, conversou, cuspiu no chão, ainda atacou na cara dele. Ele deve ter pensado, meu Deus do céu, hoje é meu dia mesmo. Não é possível. Esse aí é mais abusado que os outros, que além de cuspir no chão, tacou na minha cara a lama. Veja você. Não satisfeito, Jesus chega para ele e fala assim, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Veja só você. O ceguinho deve ter pensado, não, pelo amor de Deus, não é possível. Pelo amor de Deus não, ele deve ter pensado, não é possível. Não é possível um negócio desse. Hoje eu acordei realmente com o pé esquerdo. Meu Deus do céu, hoje eu estou pior que os outros. O cidadão veio aqui, falou, cuspiu, tascou na minha cara e ainda me deu uma ordem. Ainda mandou eu ir. Hoje é meu dia mesmo. Entenda o seguinte, querido, tem dias que a gente acorda, que a gente olha
e tá igual esse ceguinho aqui. A gente acorda e pensa assim, não, hoje é meu dia. Eu peguei o carro não pegou. Eu chamei o Uber, ele cancelou. Cheguei atrasado no serviço. Tá tudo dando errado para mim. Tem dias que são assim, sim ou não? Tem dias que você olha, você é crente, glória a Deus por conta disso, mas você pensa, eu acordei com o pé esquerdo hoje. Mas, queridos, entenda bem, de repente você está num dia igual a esse do ceguinho. De repente você acordou hoje pensando, hoje o negócio está estreito para o meu lado. Mas entenda o seguinte, queridos, o ceguinho estava num dia assim, sim ou não? Mas era nesse dia que parecia tudo conturbado que o milagre dele chegou na vida dele. Pode ser que hoje você tenha acordado e pensado, hoje está dando tudo errado, mas é hoje que seu milagre está chegando. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Então levanta a sua mão para o céu que eu quero profetizar aí, ó. Existe algo reservado de Deus para a sua vida, que de repente você pensou, está dando tudo errado, mas é hoje que Deus começou a operar na sua vida. Existe uma palavra de ordem para Deus, para você. Existe uma ordem de Deus que Ele está dando na sua vida, que quer dizer, faça a sua parte, porque o teu milagre já está pronto. Você que crê nessa palavra, dá um glória aí no seu lugar, porque Deus está falando contigo hoje. Meu Deus, já está dando tudo errado. Compreenda que Jesus Cristo fala para aquele ceguinho vai lá se lavar. O ceguinho, de repente, ele nem acreditava no que estava acontecendo com ele, mas ele foi. Ele foi lá e se lavou no tanque de Siloé. Num dia que estava dando tudo errado, chegou uma voz de comando e ele seguiu aquela voz de comando. A palavra de Deus diz que o cego foi. E quando ele foi, ele era cego. A palavra de Deus diz que o cego se lavou. E quando ele se lavou, ele ainda era cego. Mas a palavra de Deus diz que quando ele voltou enxergando para a glória de Deus. Diz que aquele cego, quando voltou, ele voltou enxergando e vendo. Diz a palavra de Deus que aquele cego, ele seguiu a ordem. E quando ele volta enxergando. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você é o seguinte: o milagre já está transcorrendo. Deus já fez a parte dele e resolveu te abençoar com algo que você já estava acostumado, que era o cuspe no chão. E Deus resolveu fazer dessa maldição uma fonte de bênção na sua vida. O milagre já está prontinho. O milagre já está arquitetado. Só falta você fazer a sua parte. Vai lá se lavar no tanque. Ah, mas eu não estou acreditando nisso não. Ah, não estou acreditando nisso não. Cuspiu, tacou lama, me deu uma ordem esquisita. Eu não estou acreditando nisso não. Mas eu vou lá. Está tudo esquisito. Parece que está tudo dando errado. Mas eu vou lá. Está tudo fora do eixo, está um dia de pé esquerdo, mas eu vou lá. Então olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: meu irmão, vai lá. Mas não começa a cantar, ó, você está cantando o pagode aí que eu estou vendo. Vai lá, nada. Fala para ele assim, conhece? Não, vai lá, não é dessa época não. Fala para o meu irmão, vai lá e se lava no tanque. A ordem foi dada aqui. Você de repente não está entendendo nada, mas vai lá fazer o que Jesus mandou você fazer. Porque existe um propósito a ser ensinado nisso tudo. O ceguinho, quando volta, ele volta enxergando. E aí, a palavra de Deus diz que os vizinhos se juntam e começam a fofocar. Fofocar não. Vizinho conversa, não fofoca. Mas está escrito, ó, os vizinhos e os que antes o conheciam como mendigo perguntavam: não é esse que ficava sentado pedindo esmola? Quando o ceguinho volta enxergando, os vizinhos que conversam da vida alheia, posso ouvir uma misericórdia por conta disso? Eles começam... É verdade, vizinho não conversa da vida alheia? Conversa. Troca informação, aquela coisa. Aí os vizinhos começam a olhar e falam: olha ali, ó, né? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Estou vendo sim. Aquele ali não é um mendigo? É ele mesmo. Ah, não é ele não. Não é ele não. Parece, mas não é não. Não é o ceguinho não. Não. Parece, mas não é. Eu estou vendo aqui meio de longe. Parece, mas não é. Entenda e compreenda que ninguém, quando vê a vitória do ceguinho, vai lá e dá um abraço nele. Fala: ceguinho, que bom que você está enxergando. Ceguinho, que felicidade que você está vendo agora.
Pelo contrário, as pessoas se juntam e falam que ele não é aquele que era o mendigo. Porque, queridos, quando alguém coloca uma capa em você, não é todo mundo, mas tem umas pessoas que botam uma capa em você que as pessoas querem te ver com aquela capa para sempre. Porque alguém poderia ter falado assim: olha, não é aquele ali que era cego e está enxergando? Glória a Deus, não, que ele não dá glória a Deus, né? Poderia falar: não é aquele não é o cara que está enxergando agora? Mas não, olham para ele e falam assim: aquele ali não é o mendigo? Porque de vez em quando o que o reino do inferno faz com a mim e com a sua vida é tentar te lembrar daquilo que você era. É falar: não era aquele que cheirava cocaína pra caramba? Não é aquele que gastava o dinheiro todo com cerveja? Olha, não é aquela mulher lá que tinha um casamento infeliz? Olha, não é aquele homem lá que gastava o dinheiro dele todo em jogatina, que saía com um monte de mulher? Quando as pessoas te veem restauradas, restabelecidas, servindo a um Deus que é vivo, as pessoas tentam colocar aquela capa de volta em você, mas você já foi transformado pelo reino de Deus. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso? Você já teve a sua vida lavada e remida no sangue do Cordeiro. E, queridos, quando as pessoas tentarem colocar de volta aquilo que você era, existe algo especial que você tem que fazer pela vida dela. Me pergunte o quê? O quê? Entenda e compreenda que o ceguinho, quando chega para aquele pessoal que está falando ali, ele não chega para aquele pessoal fazendo o que ele teve, ele não, que eu teria vontade, que era falar: ó só, eu era, não sou mais. Para com esse negócio, pô. Para de falar o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, porque o tempo do verbo eu fazia, não faço mais, pô. Para com esse negócio. Quando o ceguinho chega para aqueles homens, ele fala: olha, isso aí, tudo que você está falando, sou eu mesmo. Mas eu vi um homem chamado Jesus Cristo. Um homem chamado Jesus contemplou o meu caminho. Olha, eu fazia isso tudo mesmo que vocês estão falando, mas Jesus Cristo chegou na minha vida e mudou a minha história. Um homem chamado Jesus cruzou o meu caminho. O que a palavra de Deus fala para mim e para você é o seguinte: quando alguém te acusar de alguma coisa, não responda aquilo que você é. Fale daquele que fez uma obra na sua vida e que fez a transformação através do sangue do Cordeiro. Lembra do seu chamado de espalhar o evangelho a toda criatura? Então, quando alguém te acusar de alguma coisa, o seu trabalho é falar: olha, eu era isso mesmo, mas existe um Cristo no céu que me lavou e que me remiu. Olha, eu fazia isso tudo, mas eu fui resgatado por um Jesus Cristo que mudou a minha história. Então, crente, levanta essa sua mão para o céu aí, em nome de Jesus Cristo, e dê um glória aí no seu lugar, para que o Cordeiro seja exaltado, porque você era aquilo tudo mesmo, mas agora você conhece a Jesus Cristo que mudou a sua história. Qual era quando o ceguinho volta, ele não fala dele. Ele não fala: olha aqui meu olho, eu estou enxergando, ó, aqui, ó. Ele não chega, sei lá, bota a mão no bolso: eu era pobre, agora eu sou rico, ó, toma dinheiro aí para tudo. Não, o ceguinho fala: eu conheci Jesus. E ele começa a apresentar Jesus Cristo para aquelas pessoas. Ele não fica dando tapa na cara dos outros. Ele fala: não, quem mudou a minha história foi Jesus Cristo. Isso que vocês estão vendo, querendo ou não, vocês estão vendo que eu mudei. Quem mudou foi Jesus Cristo. Ele apresenta Jesus Cristo para aquelas pessoas. E quando ele fala de Jesus para aquelas pessoas, as pessoas respondem para ele assim: cadê esse Jesus? Cadê esse Jesus que você está falando aí? Porque eu estou fascinado por essa história. Eu quero conhecer esse tal de Jesus, eu quero ter contato com ele, eu quero passar por essa experiência que você passou. Aleluia. Queridos, entenda o seguinte: lembra que eu falei que Deus entregou um chamado na sua vida, sim ou não? Sim. Nós havemos de pregar do Evangelho, falar das maravilhas de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez na minha e na sua vida, enquanto ainda há tempo. Porque tem um ditado que diz que cavalo selado só passa uma vez, né? Que quer dizer o quê? Quando o cavalo passa com a sela, se agarra naquele troço, mano, vai com o pé de pano para onde ele for, porque até passar outro vai demorar. O ceguinho, ele quando apresenta Jesus Cristo para aqueles homens chegam para ele e falam assim: olha, eu quero conhecer esse tal de Jesus aí que você está falando, porque eu estou vendo que ele mudou a sua história. E o ceguinho falou assim: eu também estou vendo vocês agora, porque vocês estão vendo o que ele fez, né? Vocês estão vendo, olha que maneiro, olha que bacana, como eu era, como eu estou. E os caras falam assim: eu quero conhecer esse Jesus, aonde ele está? Aí o ceguinho responde assim: ó, não sei. E nessa hora, queridos, causa um frio na minha espinha.
eu fico aterrorizado, eu fico temeroso, porque chegará um momento que isso acontecerá conosco também. As pessoas vão querer conhecer a Jesus Cristo, vão querer saber do Evangelho, vão querer saber como Jesus Cristo operou prodígios e maravilhas na sua vida. E de repente alguém fala assim, eu quero conhecer esse Jesus. E aí você vai falar assim, não sei. Entenda bem, queridos, há uma necessidade latente em mim e em você, porque você é crente, amém? Amém. Você serve a Jesus Cristo, amém? Amém. Mas, tem sempre um mas, você não vai ficar aqui para sempre, lembra disso? Que foi dito na abertura do culto, que foi dito no ofertório, não vai ficar para a terra, né, que chama, né? E, não vai ficar para semente. Você não vai ficar para semente. Se você não pegar o Jesus Cristo que você conhece, aleluia, e colocá-lo na vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, daqueles que te cercam, quando as pessoas falam assim, eu quero conhecer aquele Jesus Cristo do Rogério, eu quero conhecer aquele Jesus Cristo do Pablo, e o Pablo não estiver mais aqui, as pessoas vão falar assim, como eu faço para conhecer esse Jesus Cristo? Ah, era lá com o Pablo, e cadê o Pablo? Foi embora, então o Pablo levou Jesus Cristo embora junto com ele, porque o Pablo não fez discípulos. O Pablo não deixou uma pessoa ali a quem ele tenha ensinado o amor de Cristo, e aquela pessoa tenha tido uma experiência com Jesus Cristo, a ponto de alguém falar assim, olha, o Pablo eu não sei onde está, ele carregou Jesus Cristo junto com ele, mas ele deixou o Julinho ali naquela terra, que pode te apresentar o tal de Jesus, vai lá falar com o Julinho que ele te apresenta. Chegará um momento que alguém vai falar assim, olha, eu conheço o Deus da minha avó Nilma falava daquele Cristo que é vivo, que restaura, que é poderoso. Cadê minha avó Nilma? A vovó Nilma foi embora. E como é que eu faço para encontrar com esse Jesus Cristo? Quem foi que vovó Nilma deixou nessa terra? Ah, tem aquela filha que fala de Jesus Cristo também, eu vou lá falar com ela. Queridos, de vez em quando, nós somos esse ceguinho que nós estávamos com os nossos olhos fechados para a salvação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo cruza o nosso caminho e transformou a nossa vida e abriu os nossos olhos como abriu os olhos desse ceguinho um determinado dia. Você estava perdido no pecado, na perdição, na lama danada. E Jesus Cristo abriu os seus olhos e te deu uma nova oportunidade. E aí, queridos, o seu papel e o meu papel é que nós não venhamos a deixar a chegar nesse ponto de quando alguém perguntar, cadê Jesus Cristo? Nós venhamos a falar assim, não sei. Queridos, pode ser que hoje seja uma oportunidade que nós temos de Jesus Cristo estar passando no nosso meio e amanhã, de repente, quando você perguntar acerca de Jesus Cristo, alguém te responda, não sei. Queridos, chegará um momento que as coisas ficarão mais estreitas. Eu posso ouvir um misericórdia? E muitos que estarão com a necessidade, com a vontade de conhecer a esse Jesus Cristo. E nós temos a responsabilidade de não deixarmos esse não sei entrar em pauta. Porque perguntaram, ceguinho, cadê Jesus Cristo? Ele falou, não sei. Eu não sei. Quando alguém perguntar, cadê aquele Jesus que o Wellington tanto falava? Cadê o Wellington para me apresentar a Jesus Cristo? Não sei. E levou Jesus junto com ele. Queridos, que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, para que quando nós formos embora da presença da nossa família, Jesus Cristo continue estabelecido lá dentro, continue sendo estabelecido o reino dele, continue sendo estabelecido o Evangelho da salvação, para que ninguém na nossa família venha ouvir essa resposta de um não sei. Me traz a lembrança aqui agora que eu fico vendo que sempre a gente ora aqui no caderno por família Miranda, Pimentel, família, como é? Rodrigues, Miranda e Pimentel. E pouco a pouco a gente tem ouvido testemunhos aqui. Se você não sabe, deixa eu te esclarecer, isso é a família da diaconisa que ela bota aqui,
Pouco a pouco, praticamente mês após mês, ela vem aqui e fala: olha, aquele meu primo que a gente estava orando se converteu. Olha, aquele meu sobrinho que a gente estava orando se converteu. Olha, minha irmã que não queria se converteu. Queridos, dentro da família, quando alguém lembrar aquele Deus da Nilma, eles não vão ouvir não sei, porque existe alguém: olha, o Deus da Nilma eu conheço, ela deixou uma parte para a irmã tal, uma parte para a irmã tal, uma parte para a irmã tal. Para quem você tem deixado o Deus a quem você conhece, o Jesus que te resgatou? Você tem feito discípulos na sua vida para que as pessoas um dia, quando se lembrarem do Deus do Rogério, fale assim: olha, o Deus do Rogério também é o Deus do filho, da filha, do neto, do bisneto, também é o filho daquele parente, do primo, do irmão, também é para aquele, daquele outro, porque o intuito, o intento de Deus não era só que aquele cego fosse salvo, pelo contrário, era que o testemunho daquele cego pudesse convencer as pessoas que estavam ao redor dele de que existia um Jesus Cristo que poderia operar prodígios e maravilhas. Existem pessoas que te cercam, que têm o desejo e o anseio de conhecer a esse Jesus que você serve também, porque esse Cristo que é vivo, ele mudou a sua vida. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Esse Jesus que vive e que reina mudou aquilo que você era para aquilo que você é. Eu posso ouvir um aleluia? Ele restaurou a sua vida, o seu casamento, a sua vida financeira, te deu uma nova oportunidade, te colocou de pé mais uma vez, te curou de doenças, e você tem feito discípulos na presença desse Deus. Você tem espalhado do Evangelho para que as pessoas, quando perguntarem onde está esse Jesus, você possa se virar para ele e falar assim: eu sei onde ele está, ele mora aqui dentro do meu peito e pode morar dentro do seu coração também. Existe algo que foi apresentado para mim e para a sua vida, que é a necessidade urgente da pregação do Evangelho. O intuito de curar aquele cego naquele dia era fazer com que as pessoas quisessem conhecer a esse Cristo. E o intuito de Deus mudar a sua história é despertar o interesse daqueles que te cercam e conhecer esse Jesus Cristo. Eu me recordo, e eu tenho dito aqui, vezes após vezes, de maneira incessante. Eu acho, não tenho assim muita certeza, que eu tenho pregado todas as quartas-feiras, desde a primeira quarta desse ano. Não sei, pode ser que eu esteja me equivocando. E eu me falei na primeira quarta desse ano que nós tínhamos 365 dias para ganhar uma alma para Jesus Cristo e trazer para a igreja. Verdade, né? Estou falando sério, não estou? Eu lembro que eu falei. E o tempo passou, queridos. Nós estamos no mês 6? 8? Olha aí. 8, 9, 10, 11, 12. Só tem 120 dias mais ou menos para você. Tinha 365. Lembra que eu falei? E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa responder. Quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? Quantas pessoas você, através de um evangelismo, de uma oração, você conseguiu trazer até a igreja e que se assentasse nesses bancos para ouvir a palavra de Deus e receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Lembra na hora do ofertório que eu falei? O diácono falou também, para não ficar só nas minhas palavras, a história da sombra, que o relógio está correndo e o tic-tac está fazendo e que nossos dias estão se abreviando. Nós tínhamos 365 dias semana passada. Passou uma semana, se assim eu posso dizer, e agora nós só temos 120 dias. No começo do ano você de repente pensou: 365 é muito dia, dá tempo. E aí chegamos a 120 dias. Daqui a pouco nós só vamos ter 30 dias. Deixa eu trazer isso para um âmbito maior, que é a minha e a sua vida. Quando você nasceu, você não sabe quantos anos você vai viver, e graças a Deus por isso. Mas quando de repente, se você pudesse saber que você viveria 90 anos, você pensaria assim: 90 anos dá tempo de evangelizar muita gente, eu só tenho 17, aí você dormiu, acordou 85. Aí você falou: caramba, agora eu só tenho 5 anos, vou ter que correr mais do que nunca, mas eu já não tenho mais tanta força, eu já não tenho mais tanto vigor. Queridos, quarta-feira passada eram 365 dias. Agora passou o quê? 2 semanas, são 120. A nossa vida entra muito por esse prisma também.
Se nós esperarmos o momento certo para servirmos a Jesus Cristo, quando está tudo perfeito, quando o sol brilha de maneira diferente, pode ser que já não haja mais tempo, e quando nós viemos a perguntar, cadê Jesus? Não sei. Ontem, você tinha 25. E hoje, 2 dias depois, 58. Passou assim. E graças a Deus que você serve a Jesus Cristo. Amém? Mas tem pessoas que ainda não servem e que estão esperando que eu e que você façamos a diferença na vida delas. São 120 dias agora que nós temos para ganhar uma alma para Jesus Cristo. Quando eu falei 365 era muito tempo. 120 ainda é muito tempo. Mas esses 120 logo vão virar 50. E aí daqui a pouco 30. E aí já é Natal na Líder Magazine e a gente não ganhou ninguém para Jesus Cristo. Queridos, abra sua boca para pregar o Evangelho. Fale de Jesus Cristo para as pessoas. Faça que nem o ceguinho. Olha, eu era isso tudo, mas existe um Jesus que mudou a minha história. Para que não seja necessário. E cadê Jesus? Não sei. Que antes de chegar nesse não sei, você possa pregar para Jesus em tempo e fora de tempo, fazendo a diferença através da sua vida. Porque, queridos, o relógio está correndo. Eram 365, agora são só 120. E aí você pensa assim, mas eu preciso de intrepidez para abrir minha boca lá naquele lugar. Eu preciso de sabedoria para dar um bom testemunho onde eu fui estabelecido. Se você pensa, se você deseja de repente receber isso da parte de Deus, eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, para que nós possamos orar e pedir para Deus. Deus, eu sei aonde está o Senhor. E eu quero apresentar esse Deus para as pessoas. Que antes de chegar no não sei, eu possa apresentar a Jesus Cristo para essas vidas. Amém? Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. E Deus querido, nós queremos te pedir, Pai, nos dá intrepidez, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Pai, nos dá graça, nos dá misericórdia, para que nós possamos pregar o teu evangelho em tempo e fora de tempo e fazer discípulos, Pai. Que esse Deus que nós conhecemos, Pai, nós possamos apresentar para aqueles que nos cercam. Que esse Deus que está junto conosco, nós possamos dar para aqueles, Pai, que estão, Senhor, ansiando e necessitando. Pai querido, Deus amado, me ajuda, Senhor, me ajuda a praticar o teu evangelho no meio da minha família, Pai. Me ajuda, Senhor, a falar da tua palavra para aqueles que anseiam, Pai. Me ajuda, Deus, a fazer a diferença aonde eu estou estabelecido, Pai. Deus querido, Pai amado, nós queremos espalhar do bom perfume de Cristo. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, colocar em prática o teu evangelho e fazer discípulos, Pai, para que as pessoas possam saber que existe um Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história e que pode mudar a história daqueles que me cercam também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, Pai. Dá, Senhor, discernimento, sabedoria, derrama um milagre sobre a vida deles, sobre a vida dela, Pai. Que os olhos deles, Senhor, que os olhos delas sejam abertos diante de Ti, Pai. E que aqueles, Pai, que os cercam, Deus, possam ver um milagre na vida dele, um milagre na vida dela. Derrama do Teu Espírito Santo, Pai. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que ninguém da nossa família se perca no caminho, Pai. Que Deus, que nós possamos salvar os nossos primos, os nossos tios, os nossos irmãos, aqueles que estão junto conosco, Pai. Nos dá graça, Senhor. Nos dá estratégia para que nós possamos trabalhar e fazer a diferença onde o Senhor nos estabeleceu, Pai. Coloca do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Derrama, Senhor, da Tua presença sobre nós, Pai. Faz, Senhor, prodígios e maravilhas, Pai, a ponto daqueles que nos cercam querer saber onde está o Jesus a quem nós servimos, Deus. Pai amado, Deus querido, derrama uma porção sobre o Teu povo, Pai. Unge aqueles que aqui estão para louvor da Tua glória, Pai. E faz, Senhor, faz com que nós possamos ser, Pai, instrumentos na Tua mão para operar, Pai, prodígios, maravilhas e milagres para louvor da Tua glória, Deus. E agora, Pai, que nós vamos retornar para os nossos lares, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, Pai. Coloca-nos, Deus, debaixo das Tuas asas, Pai. E faze-nos, Deus,
Faz-nos triunfar nessa terra, Pai. Que nós possamos, Deus, a partir de amanhã, Pai, começar a evangelizar, começar a colocar em prática o reino do Teu amor para aquelas pessoas que nos cercam e que ainda não têm a salvação, Pai, na vida delas. Deus querido, nos despede debaixo da Tua presença, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra, diga: amém. Nós oramos em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.